O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, Vilma. Bom dia, pessoal que tá chegando aí. Quem for chegando já, aperta o coraçãozinho aí pro Instagram avisar para outras pessoas. Você que vai ver depois no YouTube, já comenta aqui embaixo, dá um like e se inscreve no meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu reuni 3 temas nessa live, porque tem 2 pessoas, na verdade, uma sugeriu 2 temas diferentes, pediu para falar sobre a mulher sábia, e os outros 2 temas é porque a mulher deve se cuidar e o estresse feminino e a dupla jornada de trabalho. Então eu decidi juntar os 3 porque eles têm ligação. Como a gente vai falar de mulher no geral, a gente fala tudo. Não fala tudo, né? Um pouco de tudo nesses 3 temas, o que é que eles têm em comum. E aí eu vou começar falando de sabedoria, porque ao buscar sabedoria, ao entender sobre sabedoria, a gente já engloba os outros temas, sobre o autocuidado, sobre o estresse, sobre a dupla jornada de trabalho. E o versículo que eu comecei hoje é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vê na Bíblia vários versículos que falam sobre sabedoria. Provérbios 9:10, lá em Jó 28:28, Provérbios 15:33, Salmos 111:10. Esse especificamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Salmos 111, mas tem também em outros provérbios, tá? E por que eu vou falar de sabedoria? Porque quando a gente busca sabedoria, a gente vai entender por que a gente deve se cuidar, a questão do estresse, do nosso papel. E como eu disse no story que eu estava respondendo, que eu estava falando dessas sugestões, os homens se sintam representados aqui. Apesar do meu público ser quase 70%, acho que mais de 70% de mulheres, mas os homens, eu sei que tem alguns homens que estão sempre aqui assistindo. Eu vou falar de um tema que é universal, né? A sabedoria é universal. Então, mesmo que eu me refira em algum momento à mulher, mas que vocês tomem para si, né? Que isso não se restringe só para mulheres. A busca pela sabedoria deve ser de todos. E por que buscar sabedoria? Porque quando a gente busca, a gente aprende a lidar melhor com as questões da vida. E eu queria introduzir rapidamente a diferença entre conhecimento e sabedoria. Você ter conhecimento não significa que você tem sabedoria. O conhecimento, né, a busca da informação, o aprendizado que a gente adquire, né, não significa que a gente tem sabedoria. A sabedoria está no modo como nós utilizamos esses conhecimentos ao longo da vida e em como aplicamos eles no nosso dia a dia, certo? E aí, a sugestão que me foi dada é sobre sabedoria, mulher sábia. Existe um versículo lá em Provérbios 14, e o versículo 1 que diz: a mulher sábia edifica sua casa e a insensata derruba com suas próprias mãos. Mas Marcela, me diz como é que eu vou adquirir sabedoria, né? Primeiro eu quero deixar claro que eu estou buscando isso também. Então, quando eu falo aqui para vocês, não quer dizer que eu sou a pessoa mais sábia do mundo. De jeito nenhum. Estou buscando isso. Tanto é que um dos meus projetos para 2024, que eu vou falar melhor, mais detalhado na próxima live, sábado que vem, é sobre algo que eu vou estar fazendo aqui diariamente para
em busca dessa sabedoria, que eu vou falar aqui. Como é que a gente vai buscar isso, né? Como é que a gente vai adquirir a sabedoria? E isso não sou a pessoa mais sábia do mundo. Estou buscando, estou aprendendo no dia a dia, me conectando na fonte da sabedoria que vem do alto, tá? Então, isso é uma busca. Por isso que eu posso... uma das pessoas me sugeriu, deve ser porque ela está vendo isso da minha busca, né? Uma grande amiga minha, beijo, ela vai saber quem é. E outro ponto que eu quero falar para vocês: existem 2 tipos de sabedoria: a sabedoria vertical, a que vem do alto, e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical, que vem de Deus, está escrito lá em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Bom dia, Amanda. Cheiro pra tu. E lhe será concedida. Tiago 1:5. Então, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria vertical, a gente tem que pedir a Ele, a gente tem que se conectar com a fonte da sabedoria, que é Ele, certo? E a sabedoria horizontal, qual é a sabedoria horizontal? A que a gente adquire aqui no nosso plano, entre os homens, a sabedoria através do estudo, através da sabedoria dos mais velhos, nessa busca. Então, nós podemos adquirir dessas 2 maneiras. A sabedoria que vem do alto, Deus fala que Ele vai dar livremente de boa vontade a quem pedir, certo? Então, como a pessoa que me sugeriu pediu para falar sobre a mulher sábia, eu falei que a mulher sábia edifica a sua casa, como é que a gente vai buscar, como é que a gente pode fazer para adquirir essa sabedoria, né? Então, uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, é porque quando a gente fala do papel de homem, papel da mulher, né? E eu disse, homens se sintam representados, mas eu vou falar mais especificamente para as mulheres, é que a nossa sociedade, ela impõe atualmente um papel para a mulher que não é o papel que a mulher deveria ter, o papel bíblico da mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou que a mulher seria uma ajudadora, certo? E aí eu já estou respondendo a sugestão de uma das pessoas que me pediu estresse feminino e dupla jornada de trabalho. Hoje em dia, alguns por necessidade, claro, porque não tem um provedor, mas o papel do homem é o papel de provedor, tá? Da família, o papel de provedor, de protetor. E muitas vezes a mulher tem que assumir esse papel. Vou falar para as casadas, tem que assumir esse papel, porque o homem não assume a sua responsabilidade. E para as que não são casadas, mas que têm uma família, aí é por necessidade, tá? Mas que fique bem claro que o papel de protetor, de provedor é do homem, só que a gente vê um bando de homem frouxo hoje em dia que não assume esse papel, sobrecarregando as mulheres, tá? E aí eu já coloco aquela questão do estresse feminino e a dupla jornada. Por que a mulher está estressada, sobrecarregada? Porque está exercendo um papel que não é o dela, de tá trabalhando. Diz, Marcela, mas eu quero trabalhar, não quero ficar em casa. Aí a escolha é sua, tá? Mas se você tem um provedor na sua casa, a escolha de trabalhar vai ser sua, um acordo entre você e o seu marido, tá? Mas que muitas vezes mulheres que estão sobrecarregadas, que estão estressadas, porque trabalham fora, e aí vamos dizer, Marcela tá querendo dizer que a mulher não tem que trabalhar. Aí até eu vi um cara falando, a mulher pode trabalhar? Pode. Agora, ter que trabalhar, aí já é outra história. Ter o papel do homem, é a minha visão. Tá? A minha visão. Não estou dizendo que eu estou certa e quem não concordar, tá tudo bem. Cada um tem a sua visão, mas eu acho que o papel de provedor é do homem, sim. De protetor da família é do homem, sim. A mulher é ajudadora. Tá? Trabalha não com a mesma responsabilidade, com a mesma carga que o homem deve ter da provisão do lar. Então, essa é a minha opinião. Se alguém tem alguma opinião diferente, beleza, pode até escrever aqui. Não, Marcelo, eu não concordo, eu acho que a mulher tem que trabalhar. Muitas vezes, a gente tem que trabalhar por alguma situação, não tá casada e realmente tem que trabalhar, porque você tem sua família, seus filhos para
para manter. E ainda mais com alguns tipos de pais que depois de separado não mantém, não sustenta seus filhos, né? Isso é assunto para outra live, mas essa é a minha visão, tá? Então, como é que a mulher sábia vai buscar essa sabedoria? Eu vou falar 3 pontos aqui, tá? E pode ser que algum desses se desenrole por mais um pouquinho de tempo. Então, primeiro, a mulher sábia, ela ora todos os dias. Como eu falei para vocês, a sabedoria vertical, ela vem do alto, vem da fonte. A gente tem que se conectar com a fonte todos os dias, tá? Porque a própria palavra de Deus fala que se a gente tem falta de sabedoria, a gente pede a Deus que Ele vai dar pra gente. Então, como é que a gente vai buscar essa sabedoria? Orando. Orar todos os dias. É o nosso momento de conexão com Deus, é o nosso momento de conexão com nós mesmas, para fortalecer também o nosso feminino. Lembrei algo, voltando para o que eu estava falando antes, a questão da energia masculina e da energia feminina, tá? Muitas vezes a mulher está muito nessa energia masculina, pega para si essa sobrecarga do trabalho, tá? Porque a sua energia, a sua polaridade está no polo errado, tá muito na energia masculina e está precisando fortalecer o seu feminino, tá? E o que acontece? Essa mulher masculina, ela vai atrair homens femininos. E esses homens femininos com energia, não estou falando de homossexual, tem o termo certo, não é homossexualidade, não é homossexualismo, não estou falando disso, tá? Estou falando de energia. Todo mundo, homem e mulher, tem energia feminina e energia masculina. Todo mundo. Só que a gente, mulher, deve fortalecer a nossa energia feminina e os homens devem fortalecer a sua energia beta. Bom dia, amor. Bom dia, pessoal que entrou aí. E os homens devem fortalecer a sua energia masculina. E o que acontece? Quando a mulher está na polaridade errada, está na energia masculina errada, é aquela mulher que trabalha demais, que se sobrecarrega demais e se sente estressada porque está no polo errado. E os homens, essa mulher vai atrair homens frouxos, homens femininos, tá? E esses homens femininos, eles não têm essa garra, essa fúria masculina para ser o que vai lá, que tem garra, que tem a provisão, entendeu? Então, muitas vezes as mulheres se sobrecarregam por isso, porque está num polo de energia errado, tá? Então, esse momento de conexão com Deus, esse momento de oração, de busca, ela vai estar fortalecendo o seu feminino, tá? É o momento de você se abrir com Deus, da sua vulnerabilidade, sem ter vergonha de poder se abrir com Deus, de se chorar, de se derramar diante do Senhor. E Ele vai nos ajudar a gente se melhorar, a gente se conhecer melhor, né? A gente pode ser verdadeira diante do Senhor, tá? E você pode pensar, mas Marcela, minha vida é tão corrida, eu não tenho esse tempo. E aí vai ser questão de prioridade. O que é que você quer? Porque mas eu vou dizer o que é que eu faço. Eu acordo cedo. Eu acordo mais cedo do que todo mundo. Eu acordo mais cedo do que a maioria das pessoas, na verdade. Porque durante o dia a dia normal, eu não tenho tempo. Eu tenho uma filha, tenho que trabalhar, tenho que dar conta de pegar ela na escola, de dar comida, de dar almoço. Tento ficar com ela a maior parte do tempo que eu posso, de levar no balé, de pegar no balé, de fazer tarefa. Ainda tenho meu trabalho, não trabalho tanto quanto eu trabalhava antes, quando eu não tinha filho, mas ainda tenho que trabalhar, né? Então, eu acordo mais cedo, é a minha alternativa. Ou você acorda mais cedo, ou você dorme mais tarde. Eu não consigo dormir mais tarde porque eu fico muito cansada. Pode ser que porque eu acordo muito cedo também, né? Mas, enfim. Mas a minha maneira, o meu momento é acordar mais cedo. Eu acordo mais cedo, faço meu momento de oração, de meditação, vou treinar, que vai ser um item que a gente vai falar mais na frente, vou treinar, e aí volto para fazer, aí vou preparar o café da manhã, vou cuidar das coisas para poder colocar ela para a escola e poder ir trabalhar. Então, essa é a minha rotina. Então, se você reclama que não tem tempo, então tenta acordar pelo menos meia hora mais cedo. E aí você vai se acostumando para poder você ter esse seu momento. Porque a sabedoria a gente vai buscar dessa maneira, vai adquirir dessa maneira, certo? O segundo ponto, que a mulher sábia entende o poder da gratidão. Conhece aquelas pessoas
que só faz reclamar, reclamona, que vive xingando, que só vive com palavra negativa, pronto. Isso é totalmente tolice, tá? Porque quando a gente entende o poder da gratidão, a gente vai reconhecer cada pequena coisa que acontece da gente como uma bênção. Então, por menor que essa coisa, que esse algo possa parecer, você sendo grato, você vai entender como pequenos detalhes fazem diferença na nossa vida. Então, só ao acordar, a gente abrir o olho e respirar, isso é uma dádiva, isso é um presente de Deus. Por isso que o nome se chama presente, hoje, agora, né? A gente não tem como respirar ontem, nem tem como respirar amanhã, a gente tem como respirar agora. Agora imagina, naquela loucura que a gente viveu há 3 anos atrás, aquelas pessoas que não conseguiam respirar com falta de ar e que nem tinham oxigênio no hospital para elas. Então, acordar já é uma dádiva, respirar já é uma dádiva. Então, na hora que você acordar, na hora que você entender o poder da gratidão, você vai entender quanto que a gente é abençoado, tá? Então, uma mulher sábia, ela entende o poder da gratidão. Então, todas as manhãs, quando eu tô essa correria que eu falei, acordo cedo, me conecto com Deus, vou treinar e volto. Na hora que eu volto, que eu tô preparando meu café da manhã, que eu coloco meu cafezinho para fazer, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por café. Coloco meu cafezinho para fazer, eu já coloco um áudio e coloco lá gratidão. Você pode colocar no YouTube que vai aparecer centenas de vídeos, mas eu boto um áudiozinho de 20 minutos enquanto eu estou preparando o café. Eu estou ouvindo e eu estou me conectando com essa frequência da gratidão, tá? Então, gratidão pela vida, gratidão pelos meus amigos, pela minha família, pelo meu trabalho, por tudo. Fica ouvindo. Isso é a minha, estou falando do que eu faço, tá, gente? Isso é uma sugestão de como você fazer sua rotina para você ser uma mulher sábia. Então, não murmurar, não reclamar. Dificuldade todo mundo tem. Na vida, todo mundo vai passar por dificuldade. Mas se a gente ficar reclamando e murmurando, só vai piorar. Lembra lá quando o povo saiu do Egito, que estava indo para a Terra Prometida? Aquele povo ficou no deserto 40 anos, porque era murmurador. E Deus não queria que aquele povo murmurador e reclamão entrasse na Terra Prometida. Então, ele deixou lá o povo 40 anos rodando no deserto para que aquela geração de murmuradores ela fosse exterminada e a nova geração entrasse na Terra Prometida. Porque eles reclamaram que não tinha comida, reclamaram que não tinha água, falaram que era melhor voltar, tá no Egito. Eles eram escravos e queriam estar no Egito, que é preferir estar no Egito do que estar indo em direção à Terra Prometida. Então, para de reclamar, para de murmurar e agradece o poder da gratidão, tá? Então, primeiro eu falei que a mulher sábia ora todos os dias. O segundo, que a mulher sábia entende o poder da gratidão. E o terceiro é que a mulher sábia entende o poder do perdão. Aí é que o bicho pega, né? Porque quando a gente fala de perdão... Bom dia, Vicente. Quando a gente fala de perdão, é algo que às vezes nos dói, nos custa. Porque quando a gente tem que perdoar, é alguém que nos fez mal, né? E alguém que nos fez mal que é próximo de nós. Porque uma pessoa que é distante e fizer algo conosco, não vai doer. Mas pessoas próximas, que são da nossa convivência, que fazem as coisas que nos machucam. Então, entender o poder do perdão, a gente só vai poder entender o poder do perdão quando a gente está cheio do amor de Deus. E a gente entende o quanto é que Deus nos perdoou. Então, a gente tem que perdoar. Mas acaba que não é algo que é forçado. Ah, Deus me perdoou, então eu vou ter que perdoar. Não. Acontece de uma maneira espontânea. Eu falo porque eu já vivi algumas experiências em relação ao perdão, né? E eu só consegui realmente, verdadeiramente perdoar quando eu me senti tão amada por Deus, que você começa a olhar as pessoas com o olhar que Deus olharia. Então, você entende que aquelas pessoas que te fizeram mal, elas só deram aquilo porque era só o que elas tinham para dar. Então, quando alguém te faz mal, é porque é só aquilo que ela tem para dar. Ela não pode te dar algo bom se ela não tem algo bom para dar. A gente só dá o que a gente tem.
A própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de amor, está cheio de Deus, está cheio de alegria, de gratidão, a gente vai falar isso. Mas se o coração estiver cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de maldade, né? É isso que vai sair. Que gente feliz faz o outro feliz. Gente triste, gente amargurada, decepcionada, vai querer estragar a vida do outro, gente. Então, você já viu uma pessoa que está de bem consigo mesmo, de bem com Deus, de bem com a vida, querer fazer mal para alguém? De jeito nenhum. Então, quando uma pessoa faz mal para a gente, é porque aquilo é o que ela tem para dar. E a gente tem que ter o quê? Compaixão, né? Então, quando a gente entende o que Deus fez por nós, a gente vai conseguir perdoar. Quando a gente estiver cheio do amor de Deus, a gente vai conseguir perdoar, né? Então, e uma coisa importante, lembrar que perdoar é uma coisa, dar novo crédito é outra, completamente diferente, tá? Porque a confiança, ela se adquire, se conquista. Então, a gente pode perdoar, deve perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente se libera, né? Quando a gente não perdoa, a gente fica preso àquela pessoa que a gente tá com ressentimento. A gente vira escravo daquela pessoa, porque a gente vai ficar lá com aquele sentimento de raiva, de vingança. Eu tô falando porque eu já passei por isso, tá? Então, você fica preso, remoendo pensamento, querendo se vingar. Eu já passei por isso e posso falar com propriedade. Só que quando você libera, solta, né? Eu passei por uma situação que meu desejo era só de me vingar, né? Mas Deus nunca deixava. Quando eu pensava que iria tomar alguma atitude, puxava lá o freio e não ia. Mas por quê? O próprio Deus se responsabiliza por dar conta da pessoa que fez mal, porque a lei do retorno não tem como ela não funcionar. A gente planta uva, colhe uva, planta morango, colhe morango. Então, se a pessoa plantou o mal, ela vai colher o mal. Se a pessoa plantou o bem, vai colher o bem. Então, para que a gente se desgastar, gastar a nossa energia com coisa do mal? Uma pessoa com vingança, né? Então, a gente tem que dar o que a gente é. A gente não pode mudar quem a gente é porque outra pessoa fez mal pra gente, corromper a nossa essência. A gente vai estar sendo o quê? Igual. Eu me lembro de uma situação que eu respondi para uma pessoa, a pessoa falou para eu fazer tal coisa, eu falei, não vou fazer isso. Eu vou estar sendo igual a pessoa que me fez mal. Eu falo tanto que aquela pessoa está fazendo mal e eu vou fazer a mesma coisa? Não. Então, deixa a pessoa... Se manha diz que o mal por si só se destrói, né? Então, é isso. Então, o 3 agora foi esse. E o quarto, que aí eu vou estar respondendo não, né? Falando um pouco porque a mulher deve se cuidar. Que foi sugestão também de Dai, a mulher sábia, e porque a mulher deve se cuidar. Então, a mulher sábia, é papel da mulher ser cuidadora, ser cuidadosa, né? Ajudadora. Então, a mulher sábia, ela vai proteger a sua casa, ela vai cuidar da sua casa. O homem também, tá? Só que cada um dentro do seu papel, como eu já falei. Então, um lar com sabedoria deve ser cuidado e amado, tanto pelo homem como pela mulher. Cada um no seu papel. E isso a gente pode falar em outra live, tá? Então, esse mesmo cuidado é papel da mulher, da intuição, do cuidado. Isso é o papel. Então, quando a mulher está no seu polo feminino equilibrado, a mulher vai ser essa mulher que cuida, certo? E aí o que acontece? Tem muitas mulheres que querem casar, que pedem para casar, mas depois não quer cuidar, né? Marcela, tem que cuidar do marido? Tem que cuidar. Aí tem gente, eu não vou fazer café da manhã não, eu não vou fazer comida não, eu não vou lavar roupa não, né? E aí você pode estar me perguntando, Marcela, quando você era casada, você fazia isso? Fazia, tá? Eu acordava e faço e continuo fazendo. Quem conviveu comigo, Roberta tá aqui, Roberta Elaine, ela sabe, me conhece pessoalmente, eu sempre acordei cedo. Então, eu acordava cedo, eu preparava a mesa, fazia café da manhã e faço hoje. Quando eu volto do treino, preparo a mesa, o café da manhã, faço. Tinha vezes que eu não queria fazer certas coisas, eu falava, Senhor, eu tô fazendo só por tua causa, viu? Porque eu não queria fazer, não. Mas tem que fazer, né? Então, cuidar da casa.
fazer, cuidar dos filhos, ser amoroso com os filhos. Gente, tem a hora que a gente vê situações da mãe maior berro gritando com os filhos sem paciência, né? Para que teve filho? Para que quis ter filho? Né? Eu, quando tive a filha, quando eu estava aprendendo a ser mãe, né? Ainda estou aprendendo, mas eu vi que certamente eu estava gritando demais. E eu ouvi uma frase, minha gente, que me deu uma lapada tão grande. Agora há pouco, quando eu tava lá em Garanhuns, umas 2 semanas atrás, eu acho, né? Uns 2 finais de semana atrás, eu li uma frase que eu falei, não, eu tenho que me policiar mais. A mulher que grita, presta atenção para as mulheres que estão aqui. A mulher que grita, a mãe que grita, é a filha que não foi ouvida. Minha gente, eu levei uma lapada tão grande, foi um murro na minha cara. Eu falei, caramba, velho. E é isso mesmo, né? Porque naquela fase, certas fases da nossa infância, a gente não foi ouvida, a gente não se sentiu valorizada, né? E aí cada um lembra da sua infância, as situações que passou. E depois que eu li aquilo, eu repensei as situações realmente em que eu não fui ouvida. Eu falei, eu não posso ficar gritando com a minha filha. E daquele final de semana pra cá, eu venho me policiando cada vez mais. Então, tendo mais paciência. Quando eu peço algo para ela fazer, eu vou lá até perto dela e trago ela até onde eu quero que ela vá. Porque eu ficava gritando demais, né? Então, escutem essa, pega esse código aí. A mãe que grita é a filha que não foi ouvida, certo? Então, voltando à questão do cuidado, a mulher, na sua energia feminina, tem esse cuidado, tem a intuição, o aconchego, certo? E aí, esses mesmos cuidados que devem ser dados ao lar, a mulher deve ter com você mesma. Por isso que a sugestão é porque a mulher deve se cuidar. A mulher deve se cuidar porque a gente não pode dar para o outro o que a gente não dá para a gente mesma. Né? Então a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, a gente deve se amar, né? Cuidar da nossa autoestima, porque a gente não pode dar amor se a gente não tiver amor e não se amar, a gente não pode dar cuidado se a gente não tiver cuidado e não se cuidar, né? Então fazer atividades que dão prazer, fazer exercício físico, uma boa leitura, ir na praia. Já testou deixar os seus filhos com alguém e ir na praia sozinha? É bom demais. É bom demais ficar só em alguns momentos e descansar, né? Descansar a mente. E não se sinta culpada. Eu já me senti culpada por fazer certas coisas sozinha, por um momento de bem-estar. Eu me sentia culpada, mas a gente não pode se sentir culpada, porque a gente tem que ter o nosso momento de descansar a nossa mente. Então, a gente não pode dar para o outro que a gente não tem, né? E aí, como eu falei, Marcela, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu já falei para vocês, acorda cedo, acorda mais cedo. Se você não tem tempo na correria do dia a dia, procura acordar 1 hora, meia hora mais cedo, vai ler algo, ou vai fazer um exercício, nem que seja em casa. Eu já mostrei muitas vezes eu treinando em casa, não consigo sair, treino em casa, coloco na televisão, vai ler alguma coisa, faz um café. Para mim, eu fazer um cafezinho e tá lendo, para mim é maravilha, né? Tô falando de mim, então descubra as coisas que te dão prazer, as coisas que você gosta de fazer, né? Quando a gente faz mais pelos outros do que pra gente mesmo, isso demonstra falta de amor próprio. E aí cada um vai se lembrar de momentos em que fez mais por outra pessoa do que fez por si mesmo, tá? E aí outras pessoas que já falaram, que eu conheço, que estão aqui, né, que me seguem, sabe, né, que eu já falei, que você cuidar de você mesmo é um ato de amor próprio. Você se colocar em primeiro lugar é um ato de amor próprio. Então a gente não pode fazer mais pelos outros do que a gente faz por nós mesmos, tá? Então não podemos dar o que nós não temos. Então esse é o motivo de que a gente tem que se cuidar, se amar, se colocar em primeiro lugar. Não ache que isso é egoísmo. Não é egoísmo, é amor próprio, tá? Se cuida, se ama. Então, as mulheres sábias, eu falei só falei 4 pontos, tá? Orar,
entender o poder da gratidão, entender o poder do perdão e se cuidar, ser protetora e cuidadora, tá? Então, as mulheres sábias, elas entendem que a vida, a gente não pode esperar pela vida, a gente faz a vida acontecer, tá? Eu não vou falar, não vou me estender mais porque fica muito longo e eu acho cansativo fazer uma live de mais de meia hora. Mas a gente pode fazer um outro momento, se vocês quiserem, vocês que estão me escutando, se quiser que eu continue o tema, coloca aqui pra mim, porque a gente pode falar da mulher virtuosa de Provérbios 31. E a gente vai ver que a mulher virtuosa, ela faz tudo isso. Não é uma mulher parada, não é uma mulher descansada, tá? Elas lutam pelos valores bíblicos, elas temem a Deus, elas se cuidam, elas amam, elas protegem. E isso exige aprendizado, isso exige autodesenvolvimento, certo? Então, se vocês quiserem que eu coloque, que eu continue o tema, coloca aqui pra mim, pra gente falar sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Porque aí vai dar outra live de mais de meia hora também. E aí eu vou encerrar por aqui, porque senão fica muito cansativo, certo? Obrigada, pessoal que estava aqui, que continuou, que ficou até o final, certo? E é isso, a gente precisa buscar a sabedoria. Meu amigo Gilson chegou no final, a gente começa de 6 horas, tá? Mas vai ficar salvo aqui no feed, tá? Quem ouviu e quem vai ouvir depois, encaminha para uma mulher que precisa adquirir sabedoria, mostra para ela como é que isso pode ser alcançado, tá? E no próximo momento a gente faz uma live falando da mulher de Provérbios 21, tá bom? Beijo, bom sábado para vocês.